Olha, o Salmo 119 pode causar uma revolução na sua vida que você nem imagina. Eu queria que você entendesse isso e que você experimentasse isso nessa série de 8 breves reflexões online, semana após semana, baseadas no Salmo 119. O Salmo 119 está aqui na Bíblia Sagrada e ele é chamado de o Monte Everest do Saltério pela sua grandeza. Tanto o tamanho em termos de palavras, versículos e frases, é o maior salmo dos 150 salmos e também é o maior capítulo da Bíblia. Mas a grandeza desse Monte Everest, principalmente, é pela sua imponência, pela sua grandeza prática. É um salmo fantástico que pode revolucionar a vida de qualquer pessoa. Veja, o versículo 1 do salmo diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E aqui a gente já encontra o que trata o Salmo 119. Ele trata de exaltar a excelência da palavra de Deus e o Deus da palavra. E esse salmo demonstra como você pode se comportar em relação à palavra, o que fazer com ela e desfrutar dos benefícios da palavra. Entenda como esse salmo está organizado. Ele tem uma estrutura poética hebraica, não é difícil entender. A forma dele é acróstica. O Salmo 119 tem 22 partes, com 8 linhas cada parte. Então, na parte 1, por exemplo, as 8 linhas da parte 1, no hebraico, começam com a mesma letra do alfabeto, vamos dizer assim, de A a Z, ou no caso, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, assim por diante, até a letra hebraica Tal. Então, ele segue essa sequência acróstica respeitando as letras do alfabeto hebraico. Por que tem essa organização? Para facilitar a memorização, mas principalmente é uma maneira bela de demonstrar a beleza do Salmo e uma maneira de mostrar assim, olha, é importante esse Salmo, você precisa dele. São 174 versículos, cada um deles falando da excelência da palavra de Deus, com nomes diferentes. Às vezes a Bíblia aqui é chamada de lei, como você viu no versículo 1, às vezes ela é chamada de testemunhos, ou preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavras, ordenanças e talvez uma outra expressão. Essas são as 8 principais. Interessante que quando você observa a atitude do salmista para com a palavra, porque ele fala das Escrituras e ele fala da atitude dele para com as Escrituras. A palavra de Deus dominava a vida dele todo dia, desde o amanhecer até a meia-noite, até o pôr do sol. Versículo 147, ele vai dizer assim, ó, levanto-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiante. Antes da luz do dia raiar, ele já está orando e lendo a palavra de Deus. Ele lê a palavra de Deus todos os dias. Versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A atitude dele vai para além de ler uma vez ao dia, antes do amanhecer. 7 vezes ao dia ele tem um tempo com a palavra de Deus. Ele diz assim, versículo 164, 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Ele tem um tempo de louvor por aquilo que ele encontra na palavra de Deus. Então, antes do amanhecer, todo dia, 7 vezes ao dia, toda noite, versículo 55, ele diz assim, lembre-me do Senhor, do teu nome, durante a noite e observo a tua lei. E à meia-noite, isso mesmo, meia-noite, ele está com a Bíblia aberta, lendo a palavra do Senhor. Versículo 62 diz assim, no meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Veja que coisa bonita, a palavra de Deus dominando a vida do salmista e ela deve dominar a sua vida também. Há um tópico que eu queria destacar nesse primeiro devocional sobre esses 174 versículos do Salmo 119. Injeção de ânimo. Talvez você precise disso. A gente sempre precisa. Essa é uma das ênfases do Salmo 119. Ele vai dizer, versículo 2, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Essa é uma injeção de ânimo. Você vai ser bem-aventurado. Você vai ser feliz. Você vai ser beneficiado. Veja, não só no versículo 2, mas frequentemente, de forma intensa, injeções de ânimo da parte de Deus são dadas nesse salmo sobre a importância da palavra de Deus aplicada na sua vida diária.
Várias declarações da alegria que isso traz, motivação, benefícios singulares do santo livro de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque a falta de entusiasmo e motivação é recorrente. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes a vida da gente é como você tentar fazer uma corrida com vários pesos presos na sua cintura, mochila pesada nas costas, e você só consegue se arrastar por quê? Porque falta entusiasmo. E aí a gente tenta injeções de ânimo na nossa vida que são um fracasso, dura pouco, desbota rápido. Coisas que só trazem uma emoção temporária, superficial, e a gente então vê isso se esmorecer. Você se casa, fica animadão com a lua de mel, logo o casamento se torna um enfadonho. Você compra aquele carro novo, mas logo ele não te traz mais a alegria que trouxe no início. Um emprego melhor, bacana, excelente. Dali a 3 meses está reclamando do emprego. O salário aumentou. 2, 3 meses depois, o salário já está baixo de novo. São injeções de ânimo que funcionam por pouco tempo. Nós precisamos de um entusiasmo mais substancial. Uma coisa que vai além de tudo que esse mundo pode nos dar. A injeção de ânimo da parte de Deus, o entusiasmo do próprio Deus. A palavra entusiasmo que eu estou mencionando aqui vem do grego. 2 termos gregos, entheos, Deus. Entusiasmo significa estar em Deus, você ser alguém inspirado por estar em Deus, tão arrebatado com a presença de Deus que a sua emoção borbulha continuamente. A verdade de Deus aplicada na nossa vida traz uma explosão de entusiasmo que nada mais pode provocar. Eu queria convidar você para essa experiência rica de se aprofundar nesse salmo e entender como tudo isso funciona. Então vamos dar o primeiro passo? Vamos olhar a primeira letra, a letra Aleph. Com a letra Aleph no hebraico, as primeiras 8 frases começam dizendo o seguinte: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Das coisas ricas e preciosas que nós encontramos nesses primeiros 8 versículos que começam no hebraico com a letra Aleph, eu quero destacar que ele nos traz uma ideia central aqui, características da palavra de Deus, o que ela é. A gente observa isso pelas palavras que ele usa aqui para se referir à Bíblia. Por exemplo, a primeira característica da palavra de Deus é que ela tem autoridade. A palavra de Deus não é um livro de sugestões, de ideias, dicas. A palavra de Deus tem autoridade e deve ser obedecida. No versículo 1, ela é chamada de lei do Senhor. Lá no versículo 6, eles são chamados de mandamentos. No versículo 8, o salmista chama a palavra de Deus de decretos. Cumprirei teus decretos. Isso remete a isso, a palavra de Deus é um livro que tem autoridade, você não pode brincar com ela, você não pode pensar na possibilidade de conhecê-la. O Deus que te criou está colocando como dever e obrigação, a palavra dele tem autoridade e você precisa obedecê-la. Segunda característica da Bíblia aqui é a sua perenidade, sua permanência. No versículo 5 ele vai dizer que são decretos, para que eu observe os teus decretos. Essa palavra decreto tem essa ideia de um preceito, de um estatuto, de algo que é relevante e plenamente confiável sempre, não muda. Não é essa ideia de um preceito, estatuto, ele está ali. Ano após ano ele é o mesmo e você tem que segui-lo. A palavra de Deus é a mesma sempre, em todas as épocas, em todos os lugares. Autoridade, permanência. A terceira característica da Bíblia aqui, no Aleph, é a sua perfeição. O versículo 4 diz: tu ordenaste os teus preceitos. A palavra preceito ou mandamento aqui no hebraico tem a ideia de uma sabedoria que é perfeita, que não tem mancha, corrupção, e tem a ver com aquilo que Deus exige e que se encaixa perfeitamente com quem nós somos e com aquilo que precisamos.
De repente você está procurando ajuda para a tua alma, para a tua psique, para a tua mente, para o teu coração, em coisas que são falíveis. Mas a palavra de Deus, ela se encaixa perfeitamente. Então ela é suficiente naquilo que ela oferece. Ela é completa. Tudo que você precisa para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida, está na palavra de Deus. Ela tem autoridade, ela é permanente, ela é perfeita. Mas a palavra de Deus também é um livro de relacionamento. Essa é a quarta característica. Por isso, no versículo 3, o salmista diz assim, e andam nos seus caminhos. A Bíblia, interessantemente, aqui é chamada de caminhos. A Bíblia não é um conjunto, um catado de regras abstratas, obsoletas. A Bíblia é uma expressão de quem o Deus é. E as características de Deus e como nós andamos com esse Deus, como nós temos um relacionamento com Ele. Tanto é que no versículo de número 1, ele vai dizer sobre andar na lei do Senhor. E ele se refere aqui à vida, estilo de vida, um padrão de vida habitual. Uma vida em que o relacionamento com Deus é a coisa mais importante. A presença de Deus constante faz toda a diferença. Por isso, a palavra de Deus não é só um livro. É um livro que leva para além de si mesmo, leva para uma relação. E essa relação só pode ser encontrada através desse livro, porque esse livro é a palavra viva desse Deus com quem queremos ter comunhão. Nós conhecemos a palavra e temos que conhecer a fim de buscar a Deus de todo o coração. E é isso que diz o versículo 2, o buscam de todo o coração. Buscam a quem? O Senhor da palavra, o Deus da palavra. Nós conhecemos a palavra para que possamos ter comunhão com Deus. Alguns benefícios breves são citados aqui nesses primeiros 8 versículos. Esses benefícios vão ser constantes nos 174 versículos, mas 2 vezes você percebeu comigo. O primeiro benefício, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado se você andar na lei do Senhor, você é bem-aventurado se guardar os testemunhos do Senhor. Você vai ter proveito nisso, lucro, vantagens extraordinárias, incomparáveis. Eu não sei o que é que você está fazendo com a sua vida, aonde você está buscando ser feliz, mas a Bíblia está prometendo que ela vai te fazer verdadeiramente feliz. Outra vantagem que eu destaco nesses versículos é que a Bíblia nos leva a ter uma vida de gratidão. As Escrituras desencadeiam, versículo 7, cânticos, ação de graça, louvor, alegria. E o motivo é a natureza das Escrituras. As Escrituras são juízos, estatutos perfeitos que refletem o próprio Deus perfeito, reto, um Deus que está sempre conosco. Versículo 7, eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. O que é que você está esperando? Assuma o compromisso com a palavra de Deus, um compromisso completo, como diz o versículo 2, busca de todo o coração. Coração por inteiro é o intelecto por inteiro, as emoções por inteiro, a vontade por inteiro. Coração é tudo que eu sou e um compromisso de coração é um compromisso completo. Então veja, não siga ideias erradas, até bonitinhas sobre a Bíblia. As são erradas e são muito comuns. Por exemplo, a visão da Bíblia como um livro de regras, de proibições azedas de um Deus mal-humorado. A Bíblia não é isso. A Bíblia não é também um livro de histórias inspiradoras para você ler e se motivar, também não. A Bíblia não pode ser tratada como um conjunto de ideias motivacionais ou guia motivacional. Outro conceito errado sobre a Bíblia é vê-la como algo de importância secundária. Não, a Bíblia é importante, mas é secundária. Eu gosto bastante de revelações na igreja. Eu gosto muito de ter experiências. Eu gosto de palavras proféticas. Eu tenho outras coisas importantes. A Bíblia é importante, mas ela é secundária. Cuidado com isso. E cuidado porque a Bíblia também não é uma orientação opcional para você. Porque quando a gente vê a Bíblia como opcional, ela não é prioridade. Então você coloca o que a Bíblia ordena abaixo de outros interesses, às vezes até pecaminosos, do seu coração. Então a Bíblia diz uma coisa, mas você faz outra, porque ela é uma orientação assim opcional. Você não aceitou a autoridade completa da Bíblia ainda, mas quando você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, ela começa a te dar força para combater desejos pecaminosos, decisões erradas, hábitos errados. A palavra de Deus, quando ela ganha autoridade no teu coração, ela passa a ser usada para você enfrentar os caminhos errados que você tem caminhado. Então, resumindo essa primeira reflexão,
Você já sabe algo sobre o Salmo 119. Você sabe que ele exalta a palavra de Deus, o Deus da palavra. Você já conhece a estrutura acróstica desse salmo. Tem 22 partes, 8 linhas cada parte, seguindo as letras do alfabeto hebraico. Você já sabe que aqui você encontra o verdadeiro entusiasmo para viver. E você já viu algumas características da palavra de Deus na letra Aleph. Ela tem autoridade, ela é perene, ela é perfeita, ela é caminho para se viver. O que é que você vai fazer? Eu deixo 2 palavras finais para você. Primeiro, se dedica a ler a Bíblia. E para experimentar a Bíblia na sua vida. Para ler, entender, memorizar, meditar e colocar em prática. Esses dias eu, conversando com uma senhora amiga minha, a senhora Sônia, ela contou o testemunho dela na adolescência. Ela conta que quando ela se converteu, conheceu Jesus na adolescência, ela tomou a decisão de ler a Bíblia a partir do mês de outubro e terminar até dezembro, no Natal. E sabe, ela conseguiu. Ela devorou esse livro inteiro, 66 livros, em apenas 3 meses, porque ela entendeu que precisava conhecer as Escrituras, ela queria conhecer. Eu digo mais, hoje ela está lá na faixa dos seus 75 anos de idade, e sabe o que ela está fazendo? Ela está estudando a Bíblia, ela está estudando teologia, e ela não abre mão disso, porque ela tem experimentado a bem-aventurança, os benefícios da palavra de Deus na vida dela. Faça o mesmo. Segundo lugar, faça parte de uma igreja que tenha o ensino fiel da Bíblia como prioridade. A gente tem muita igreja cristã evangélica nesse Brasil, mas, por favor, repense. Eu não sei que igreja você vai, mas tem muita igreja que dá mais ênfase para milagre, promessa de resolver problema, apresentar revelação lá, vinda do falso apóstolo, do falso profeta. E essas coisas ganham mais importância, louvorzão, emoções. Saia dessa igreja e vá para a igreja que tenha o ensino da Bíblia como prioridade, porque é a palavra de Deus que é a injeção de ânimo, que nos dá entusiasmo e nos faz nadar de braçada nessa vida, experimentando todo dia a comunhão com o Senhor. Lembra do salmista? Antes do amanhecer, ao longo do dia 7 vezes, de noite à meia-noite, ele estava na palavra, diante de Deus, em oração. Vamos falar com o Senhor? Obrigado, Deus, por esse livro santo, por esse Monte Everest, que é o Salmo 119, cheio de preciosas orientações e estímulos para a nossa vida. Que eu e meus irmãos, que todos nós abracemos essa jornada de entender e sermos beneficiados e abençoados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha só, deixa seu like nesse vídeo, hein? Deixa seu comentário aí pra gente. Se inscreve nesse canal e compartilhe esse primeiro vídeo com bastante gente. E assim as pessoas vão ser abençoadas por essa palavra e vão poder acompanhar as próximas também. Combinado? Que Deus te abençoe.